Vamos falar hoje então sobre Streaming Telemetry, né? Hoje a gente vive num mundo onde cada milissegundo conta. O nosso usuário lá quer que todos os serviços funcionem com perfeição, sem nenhum atraso. Os jogadores querem que os jogos não tenham diferença na latência. Então a promessa do Streaming Telemetry é garantir que a gente saiba tudo o que acontece na nossa rede em tempo real. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer com que as pessoas entendam o que eu faço da vida. Tem uma dificuldade das pessoas entenderem o que eu faço da vida. Então, quando meu filho, de 6 anos, escreve isso, eu falo, esse moleque é um gênio, né? Que ele consegue exatamente traduzir o que eu faço. Eu sou bom em resolver problemas na internet. Ele, inclusive, está aqui, ó. Então, quem sou eu? Me chamo Renato Ornelas, sou fundador da OpenX. A gente iniciou a OpenX em Belo Horizonte, lá em 2001, né? Eu sou uma pessoa absolutamente fanática por coleta e análise de dados. Então, quando eu falo que eu sou fanático, lá em casa eu tenho um painel solar e o sistema do painel solar só guardava os dados por 3 dias. E eu queria saber o histórico de tudo aquilo. Então, eu comecei a fazer um programa para coletar aquilo e salvar e armazenar para que eu pudesse analisar aquilo ao longo do tempo, né? Eu sou um usuário do Grafana desde a versão 1.0. Eu fui uma das primeiras pessoas que falou sobre Grafana no evento do X-Forum. Eu falei sobre Grafana lá e foi muito legal. E hoje eu sei que praticamente todo mundo usa, que é realmente a ferramenta que evoluiu bastante e é a melhor ferramenta para a gente poder visualizar as informações. A gente consegue concatenar bastante informação, né? E até 2022, 2023, né, ano passado, eu estava absolutamente satisfeito com o que a gente usava para poder fazer monitoramento da nossa rede, né? Nessa época a gente usava o CollectD, a gente usava o Graphite e a gente usava também o Grafana e Zabbix para complementar aquelas análises que a gente fazia. Antes da gente começar, breves avisos. A gente tem um canal no YouTube, a gente começou a postar recentemente vídeos. A gente está falando de vários temas sobre como a OpenX trabalha, o que a gente faz. A gente vai trazer bastante conteúdo técnico, então é bem legal vocês acompanharem. No Instagram da OpenX também a gente tem compartilhado bastante conteúdo, é bem legal compartilhar. Então tem o Instagram da OpenX, o meu Instagram pessoal. No LinkedIn a gente também começou a colocar bastante conteúdo, né? A OpenX está com um stand aqui na área vermelha, bem próximo aqui de onde a gente está conversando agora, na área vermelha, né? E amanhã também convido vocês para a gente vai fazer uma outra apresentação sobre ataques DDoS. Vai ser às 10 horas da manhã. Aproveito para convidar todos vocês para essa apresentação de amanhã. Então, vamos começar falando o que todo mundo usa, né? Que é o SNMP. Então, primeiramente, eu queria perguntar aqui, vocês, quem coleta o SNMP com 5 minutos? Aliás, quem não tem nem ideia de qual que é a frequência que ele coleta o SNMP? Nem sabe, tá vendo? Quem sabe quem coleta, por exemplo, o padrão dos Zabbix hoje, da versão mais atual dos Zabbix, é 3 minutos. Então significa que ele vai fazer a coleta lá no equipamento a cada 3 minutos. Por dia de hoje, isso é uma eternidade, né? E o que significa SNMP? Parece até uma piada. Ele chama Simple Network Management Protocol. Ele não é simples, não serve para rede, ninguém usa isso para gerência, né? Então, assim, que eu me lembro, a gente até perguntou para o nosso time técnico lá esses dias, assim, qual a ferramenta que usa o SNMP para gerência? Eles lembraram que a Fiber Home, na época do ANM, né, ele usava SNMP para gravar as informações lá dentro da OLT. Então, virou quase que uma piada isso. E como que o SNMP armazena as informações lá dentro dele? É uma série de códigos numéricos, sem sentido nenhum, basicamente, né? E que isso fica armazenado lá. E você precisa ter um arquivo MIB que você nunca encontra, qual que é a versão da MIB que está de acordo com o seu equipamento, para você conseguir fazer sentido naquelas informações, né? Então ali, por exemplo, na primeira linha ali é o código numérico, e na linha de baixo eu coloquei que cada vez que o número 1 aparece, eu coloquei em vermelho aqui, cada vez que o número 1 aparece, ele tem um significado completamente diferente. Então ele precisa da MIB para que aqueles números façam sentido. Então é algo que não é simples isso daqui acontecer, né? Então existem várias formas da gente exibir aquela informação. Então, qual que é uma das características do SNMP? Primeiro que ele é um protocolo muito antigo. Porque ele é muito antigo, a gente tem que jogar fora, não. As coisas antigas funcionam, né? Então ele é um protocolo que acho que todo mundo aqui usa dentro da rede. De uma maneira ou de outra, é utilizado muito o SNMP. A gente continua usando até hoje, né? O problema é que ele é limitado pela coleta em intervalos. Então,
Normalmente a gente vai colocar lá, por exemplo, para coletar de uma vez por minuto, uma vez a cada 5 minutos, que era o padrão até alguns anos atrás. O que é o grande problema de você fazer uma coleta, por exemplo, a cada 5 minutos? Porque muita coisa acontece naqueles 5 minutos. Então a gente teve um caso de um cliente nosso esses dias que aconteceu o seguinte: teve um problema nos equipamentos da TP-Link, que foram invadidos vários roteadores daquele cliente, e estava gerando um tráfego de upload gigante para fora da rede dele, que chegava a topar os 10 GB da OLT. Só que ele estava coletando a cada 5 minutos. Então aqueles 10 GB em 5 minutos vira 2 GB. Então se olhava o gráfico, não, aumentou um pouco, mas está ok. Mas se você conseguisse coletar mais rapidamente aquilo ali, você vê que em alguns momentos saturava a porta, em outros momentos estava muito baixo. Então, esse é um dos problemas do SNMP. Está dado muito agregado e pouco detalhe. Ele tem uma maior latência, a gente vai explicar mais um pouquinho sobre isso adiante, e ele usa a rede de uma maneira ineficiente para coletar isso. Um grande problema é que ele depende da CPU do equipamento para poder fazer esse meio de campo. Entre eu perguntar aquela informação, ele processar aquilo, ir lá na fonte dos dados e trazer aquilo de volta. Um outro problema muito grave é que o tempo que a gente sabe, assim, eu nunca sei quando aquele dado foi coletado. Eu sei quando eu recebi, porque o SNMP não marca que hora que ele obteve aquela informação. Então eu só sei a hora que eu recebi. Só que a hora que eu recebi pode ter tido atrasos na rede, outras coisas assim. Ele usa o DP, então o que isso significa? Que ele não é uma entrega confiável, então eu mando a pergunta, eu não tenho certeza se a pergunta chegou no roteador. O roteador me respondeu, ele não tem certeza se eu vou ter aquela resposta. Então não é um protocolo de entrega de mensagens confiável, né? E outro problema muito grave é que cada cliente que eu falo é o seguinte, os ABICs, outras ferramentas de monitoramento, o roteador vai tratar como se ele nunca tivesse visto aquele cara na vida. Então ele vai ter que olhar cada um, o que cada um está pedindo, mesmo que todo mundo está pedindo a mesma informação, mais ou menos na mesma hora, ele vai ter que analisar de um por um. Na OpenX, a gente vai falar mais sobre telemetria, mas a OpenX, o que acontece? Apesar da gente usar o SNMP, a gente sempre coletou com uma frequência muito, muito baixa. Então, assim, a gente tinha detalhes muito elevados sobre o que a gente queria. Então, esse ali em cima é um gráfico que a gente pegou do nosso monitoramento. Então, ele foi coletado a cada 10 segundos. E aqui embaixo, uma coleta que foi feita pelos nossos ABICs, que foi coletado uma vez por minuto. Veja que a informação é a mesma. Só que lá em cima ele tem muito mais detalhe. Eu consigo perceber muito mais as nuances do tráfego, sobe e desce de cada uma das coisas. Então, esse gráfico aqui eu tenho menos detalhe. Isso aqui foi 1 minuto. Se eu pegasse um gráfico aqui de 5 minutos, ele ia estar muito mais reto do que o outro gráfico lá de cima, né? Então, muito do que a gente usou para telemetria, a gente já fazia só que usando o SNMP. Então, vamos falar agora do novo aliado. O que veio para revolucionar a forma como a gente monitora a rede, né? Então, a telemetria é uma resposta aos desafios modernos. Estava conversando com o pessoal da Juniper aí agora há pouco. Hoje em dia, tudo que eles vão fazer de novidade, eles se preocupam em fazer funcionar na telemetria. Tem coisa que nem vai colocar para sair no SNMP, né? Então ele permite uma coleta em tempo real dos dados e ele vai representar uma forma, vai mudar completamente a forma como a gente gerencia e analisa dados. Porque a gente vai começar a coletar uma quantidade muito maior de dados e a gente vai ter a capacidade de analisar tudo aquilo e tirar insights valiosos muito mais fácil. Então, quais são as principais diferenças do Streaming Telemetry comparados ao SNMP? Então, o primeiro é que você faz uma assinatura das métricas. O que isso quer dizer? Eu chego e falo para o roteador, cara, eu quero que você me dê todas as informações sobre todas as interfaces. Então, no SNMP, eu tenho que perguntar interface por interface, contador por contador, para poder obter aquela informação. No Streaming Telemetry, eu falo, cara, eu quero informações das interfaces. Volta aquele caminhão de dados, uma tormenta de dados para cima da gente. Vem tudo aquilo de uma única vez, né? O timestamp, ou seja, a hora que aqueles dados foram coletados, é salvo na fonte. Então eu sei exatamente que hora que aquele contador representa. Porque no SNMP, eu sei a hora que eu recebi, mas a hora que eu perguntei, eu não sei quanto tempo demorou para a pergunta, quanto tempo o roteador demorou para processar, quanto tempo que ele coletou, e poderia aquela informação estar num cache do roteador. Então aquela informação que ele me falou que eu achei que é agora, aconteceu 10 segundos atrás. Então isso pode ter um gap muito grande entre a hora que eu pedi e a hora que eu recebi, né? Como esse processamento vai acontecer no roteador e os clientes vão assinando aquelas, assim, cada cliente vai pedindo as métricas que ele vai precisar, então o roteador vai entregar as mesmas métricas para todo mundo que pediu aqueles dados. Se, por exemplo, os meus ABICs, várias ferramentas minhas, às vezes eu tenho várias gerências, elas pediram o mesmo dado, todos eles vão receber o mesmo dado, então o roteador vai otimizar aquela entrega.
Vai todo mundo juntar, o roteador vai juntar e mandar para todo mundo a mesma informação. Né? E outra coisa muito importante, como o roteador sabe com antecedência o que o cliente vai pedir, que o cliente fala, eu quero a informação das interfaces a cada 15 segundos. Ele se prepara para aquilo. Né? Então vamos pensar, eu estava esses dias num evento em que uma pessoa lá, ele vendia pelo Mercado Livre e vendia pela própria loja. Ele vender pela própria loja era mais caro, porque o frete é muito mais complexo do que o mercado full lá, que já está dentro do centro de armazenamento. Então, o cliente vai preferir comprar no Mercado Livre do que comprar na loja dele. Porque os dados, a mercadoria já está tudo no lugar, tudo pronto para poder ser enviado. É muito mais ágil. É mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui. Ele já sabe o que o cara vai precisar e já vai mandar de uma vez. Outra coisa muito importante é que nos equipamentos, por exemplo, que a gente usa Juniper, essa informação de onde ele coleta os dados fica mais próxima da origem dos dados. Então, ele não onera a CPU para poder fazer aquele processamento. Ele tem também um recurso de transmissão de eventos que é similar ao SNMP Trap. Alguém aqui usa SNMP Trap para gerenciar a rede ou não? Vendo? Ninguém usa. É um recurso super valioso, mas não é confiável. Como não é confiável, quase ninguém usa. A ideia é que, por exemplo, uma interface caia, eu não tenho que ficar perguntando todo o roteador se a interface está no ar, se a interface está no ar, se a interface está no ar. Supostamente o roteador avisa para o nosso gerenciador que essa interface caiu, mas essa mensagem não é confiável. Então, é um recurso que pouca gente usa. Né? Então, a vantagem da transmissão de eventos no Streaming Telemetry é que, como ele é baseado em TCP, ela é confiável. O roteador ele tem certeza que a mensagem foi entregue para o controlador. Fazendo uma analogia sobre como seria, por exemplo, a diferença básica entre o SNMP e o Streaming Telemetry. Então, você imagina o seguinte, um médico precisa saber qual é a temperatura do paciente. Aí ele vai lá e fala para a enfermeira, olha, eu preciso saber qual é a temperatura do paciente a cada 15 minutos. Tudo bem, beleza. Aí a enfermeira vai lá, mede a temperatura do cara, volta, lança no sistema e o médico vai ter aquilo. Só que uma das vezes que ela foi medir, na volta, ela foi no banheiro. Então a informação não vai chegar, ela vai lançar no sistema, não foi na hora que ela coletou, foi 2 minutos depois. Então teve uma hora que na hora que ela estava voltando, ela conversou com alguém. Então aquela informação nunca está lançada no sistema, nunca foi da hora que ela coletou. Já o Streaming Telemetry é como se o médico tivesse colocado um sensor lá no paciente e o sensor mandasse para ele toda hora. Então ele vai olhar lá no sistema, ele vai ter em tempo real qual é a temperatura daquele cara. Quero saber qual é o histórico, vai ter tudo aquilo. Então, veja que a enfermeira aqui é a CPU do roteador. Né? Ele vai ter um componente lá que vai ter que ficar pesquisando para saber se tem, se não tem. Então, acrescentou só latência. E a informação não está em tempo real. Então, como eu coloquei talvez um sensor inteligente lá no paciente, agora às vezes eu tenho muito mais informação. Vou ter a pressão arterial, vou ter muito mais dados que a enfermeira não seria trivial dela coletar tudo aquilo. Então, é exatamente isso aqui que acontece, a diferença do SNMP para o Streaming Telemetry. Este aqui é um gráfico que mostra a diferença, a gente pegou isso num artigo, que mostra a diferença entre dados coletados com SNMP versus dados coletados com Streaming Telemetry. Então, aqui a gente vê que tem alguns buracos no gráfico. E logo depois daqueles buracos, tem uns picos. Né? É exatamente porque é aquela hora que a enfermeira foi conversar antes de lançar no sistema. Então, a informação chegou incompleta. Então, por que isso acontece? Então, nessa coluna aqui, a gente tem qual que era a leitura que estava acontecendo lá. E então, você imagina que o momento que eu cheguei com a SNMP chegou um pouquinho antes da hora que ela tinha atualizado a informação. Então, ele vai ter lançado a informação. Quando eu perguntar para a SNMP, ele vai ter informação antiga ainda. Então, como ele vai ter informação antiga, parece que não variou. Porque assim, quando a gente vai consultar lá no roteador, é um contador de tráfego. Ele vai incrementando tempos em tempos lá, de acordo com o que foi aumentando o tráfego. Só que se eu olhei, o valor está o mesmo, tráfego zero. Só que na próxima vez que eu peguei, ele pegou o tráfego que já tinha, mais o próximo tráfego. Então parece que tem um pico. Se vocês olharem no gráfico de vocês, muitas vezes, se você observar isso, vai ter uma queda e logo em seguida um pico. Se você pegasse aquele pico e colocasse no buraco, ia encaixar e ia ficar perfeito, que é essa a diferença do gráfico ali. Então, é um efeito que é muito comum e acontece muito porque as informações não têm o tempo que elas foram coletadas. Então, a gente não tem uma visão em tempo real do que está acontecendo. O que foi uma ferramenta, o que foi um grande impulsionador dessa questão do Streaming Telemetry? Foi o Google. Porque o Google esbarrou nos limites que o SNMP poderia resolver para eles. Então, eles precisavam de uma solução
que conseguisse ser muito mais performático, né? Tivesse uma performance muito maior, que escalasse para que eles conseguissem obter os dados na forma que eles precisavam. Então o Google é uma empresa gigante. Ele é um cara que consegue bater nos fabricantes Juniper, Ciena, Cisco, Arista. Eu preciso que esse negócio aqui funcione, né? Então eles começaram a apertar esses caras tem só 5 anos, né? Então hoje a gente está colhendo os frutos do Google ter organizado esse movimento que revolucionou a forma como a gente coleta os dados. E como o Google capitaneou esse projeto, né? Muitos das tecnologias, os protocolos que o Google criou para os serviços dentro da estrutura deles, que é o Protobuf e o gRPC. Então, tem tecnologias do Google, mas o Google publicou isso de uma maneira aberta, então são protocolos que todo mundo consegue utilizar. Alguns obstáculos que a OpenX enfrentou depois que a gente começou essa transição para usar o Streaming Telemetry, né? Primeiro é ajustar o nome das métricas. É que a gente vai lá e começa a coletar aquele tanto de coisas, a gente tem que organizar o nome das métricas para que depois a gente consiga agregar os dados na hora de for criar um dashboard para a gente poder acompanhar aquilo ali. Então, até a gente acertar os nomes dos dados, a gente penou um pouquinho. A quantidade de métricas, como a gente falou, ele coleta a qualidade muito grande de dados, né? E aí, às vezes, você está coletando muitos mais dados do que você precisa. Então, às vezes, você fala assim, cara, isso daqui eu tenho... Quando a gente for analisar assim, o que são coisas que eu tenho certeza que eu não vou usar. Aí essas coisas a gente parou de coletar. Mas tem coisas que, cara, um dia eu posso precisar? Então coleta e vamos armazenando isso lá, né? A frequência da coleta também foi um ajuste muito importante que a gente teve que fazer, que tem algumas informações que a gente precisa ter um tempo real, a gente precisa ter muito próximo do que aconteceu, assim, a cada 15 segundos. Mas, por exemplo, o nome da interface, isso aqui eu não preciso ter a cada 15 segundos, eu posso ter ela no intervalos mais longos. Então a gente ajustar isso daí foi também um desafio que a gente enfrentou. Ajuste na retenção dos dados. Tem informação que eu quero guardar para sempre. Tem informação que depois de uma semana para mim já não faz sentido. Então a gente até bolar isso, o que a gente ia fazer, o que fazia sentido a gente guardar por muito tempo, o que não fazia, também foi um desafio. Esse foi o que a gente mais perdeu tempo, né? A gente mais gastou tempo, né? Foi a escolha da base de dados temporal, porque tem uma que tem uma performance muito boa, mas quando eu escolho lá, cara, esse dado eu não preciso guardar, ela não apaga. Eu fico com aquele espaço gigante no disco lá do servidor sendo gasto. Então a gente achar qual que era a base que tinha um compromisso entre performance e armazenamento e tratamento dos dados, a gente também gastou um certo tempo. E para a gente armazenar tudo isso, fazer todo esse processamento, a gente precisa de muito mais espaço do que a gente tinha com o nosso monitoramento antigo e também um poder de processamento muito maior. A gente recentemente começou ativamos bastante cliente na questão dos ataques DDoS, então a gente acabou tendo que estamos revitalizando todo o nosso parque de servidores para conseguir processar tudo que a gente precisa processar agora. Falar aqui um pouquinho sobre as ferramentas que a gente utiliza, né? Então, é tipo um Lego que a gente está montando aqui, tá, pessoal? Então, a gente tem, por exemplo, os coletores, que são a parte que vai fazer a conversa com o roteador para pegar os dados. Esses coletores têm que guardar isso em algum lugar, que aí são essas bases de dados temporais. Então, quando eu falei que a gente testou várias, a gente testou todos esses caras ali para achar qual que se encaixava melhor no nosso modelo, né? A única coisa que a gente nunca mexeu, que a gente sempre sabia que era o caminho, é o Grafana. Porque o Grafana é disparado a única ferramenta que a gente tem hoje disponível que vai conseguir fazer tudo aquilo para gerar visualização. Então, a gente entende muito bem como extrair informações de dentro do Grafana. Tem um projeto bem promissor que foi feito pela Juniper, que é esse OpenJTS, que já é uma combinação do Telegraph com o Influx com o Grafana. É um negócio mais ou menos empacotado. Até que eu coloquei algumas telas do que ele traz. Então, por exemplo, aqui ele tem lá o processamento e a memória da controladora principal, da segunda controladora. Né? A gente tem aqui a parte outra parte de erros das controladoras. Aqui a gente tem, por exemplo, a parte de rotas, toda a quantidade de rotas que ele tem recebido. Por exemplo, aqui a gente tem do BGP, aí tem lá a quantidade de rotas que ele recebeu daquele cara, a quantidade de rotas que estão ativas. Então, muita informação que você consegue coletar. Aqui é o tráfego numa interface. Esse aqui é bem legal, que é a parte que é das filas da interface. Esse aqui, por exemplo, a parte ótica. Então, eu estava conversando com o pessoal da Juniper agora há pouco. A parte ótica, hoje em dia, quando a gente está usando um módulo de 400 GB, ele é um componente completamente diferente. Então, assim, em operadoras muito grandes, você tem um time que cuida da parte ótica e o time do pessoal que cuida da parte da rede. Só que isso meio que misturou. A inteligência da parte ótica não está no transponder mais que vai dentro do chassi do DWM.
A inteligência da ótica está no módulozinho que vai direto no roteador. Então, como é que os caras vão conseguir monitorar e vão conseguir fazer isso? Então, é telemetria. A telemetria que vai dar toda essa informação para apoiar, saber como é que está o nível de sinal, como é que está toda a qualificação do sinal, que é uma coisa muito crítica lá para o DWDM. Então, aqui, por exemplo, ele tem lá o nível de sinal de cada um dos lanes lá da porta de 400 GB, da porta de 100 GB. Então, é um negócio bem legal. Falar um pouquinho, então, sobre o estudo de caso, né? Que, assim, como que a telemetria surgiu na nossa vida, né? Como eu falei lá no início, a gente estava muito satisfeito com o que a gente tinha e estava usando, né? A gente usava lá o CollectD, o Grafite, o Grafana, estava funcionando super bem, né? Então a gente, inclusive, continuamos usando esses técnicos de monitoramento. Só que em junho, mais ou menos, julho de 2022, começaram os ataques que o pessoal chamou de ataques hit and run, que é um ataque rapidinho. O ataque vem, acontece 45 segundos, 90 segundos, o ataque cessa, né? Então a gente começou a pensar como que a gente pode fazer para proteger os nossos clientes até que a nossa ferramenta de limpeza de tráfego funcione. Então a gente teve uma ideia de colocar um filtro na interface com os clientes para poder absorver aquele tráfego, dar uma ajuda naquele momento, assim, dar uma aliviada. Em vez de chegar e entrar uma pancada de 150 GB no cara, na nossa cabeça, se a gente baixar isso para 20 GB, às vezes já é palatável para o cliente, não vai atolar do lado dele lá, né? E a gente fez isso, só que o cara que estava fazendo esse ataque lá nessa época pediu Pix. E aí, como o cara pediu Pix, dá para rastrear, a polícia foi, prendeu, acabou aqueles ataques. A gente ficou uma temporada bem tranquilo. Só que o que aconteceu? Os ataques voltaram em janeiro do ano passado. E aí teve um cliente nosso, a Infornet. O que aconteceu? A gente começou a receber na nossa gerência que aquele cara estava tomando ataques grandes. E quando a gente foi olhar o gráfico lá da Infornet, o gráfico estava absolutamente normal. A gente olhou do lado dos fornecedores, pancada. Gráfico da Infornet, normal. Pancada normal. Gente, o que está acontecendo aqui? A gente, putz, foi o cara que a gente estava fazendo o projeto do filtro, que a gente abandonou porque o ataque cessou e o negócio estava funcionando. Estava funcionando e segurou o ataque inteiro. Então, assim, a ideia nossa, que era absorver uma parte do ataque, dar uma aliviada no ataque, ela absorveu o ataque inteiro. E aí a gente percebeu que aquela ferramenta que a gente estava usando tinha um enorme potencial. E a gente falou, é isso, a gente achou. Achamos a solução para o problema para os nossos clientes. E aí a gente resolveu o desafio técnico. A nossa solução funcionava, segurava os ataques, estava tudo bem. Só que os clientes olhavam o gráfico deles, estou normal, estou tranquilo, está suave aqui, não está acontecendo absolutamente nada, minha rede está de boa. Só que não estava, porque a gente estava segurando aquela pancada para o cara, né? Então, a gente precisava de uma forma que a gente conseguisse mostrar para aqueles clientes que eles estavam sofrendo ataque. E aí a gente teve um grande problema. Lembra que a gente coletava lá o SLMP a cada 10 segundos. Só que quando eu vou consultar no Juniper, a árvore de informações lá, a MIB de Firewall, demorou 3 minutos e 8 segundos. Então, como é que eu vou saber uma coisa em tempo real se só para eu varrer aquelas informações demorava 3 minutos? Eu ia ter uma informação muito defasada, e se eu ficar perguntando isso a cada 10 segundos, agora demorava 30, eu ia sobrecarregar o roteador. Então a gente falou, ferrou. Como que a gente vai resolver esse problema? Como que eu vou precisar ter informação, onde eu vou obter a informação que eu preciso para ter uma resposta em tempo real? Vamos confiar no Flow? O Flow é 45 segundos entre o que aconteceu e o que vai aparecer no Flow. Não dá. A gente precisa ter algo em tempo real. E aí eu lembrei do Stream Telemetry. Então, a gente precisou de criar novas ferramentas dentro da OpenX para que a gente conseguisse coletar e armazenar dentro da escala que a gente precisava. E aí a gente usou o JTIMON, né, que é um protocolo, tem tudo a ver com o que a gente falou do protobuf, do gRPC, mas é compatível com o Juniper. A gente começou a armazenar, primeiramente armazenamos os dados no Prometheus e depois passamos por Victoria Metrics para poder guardar esses dados durante muito tempo. Então, onde que a telemetria se encaixa na nossa solução? Né? Então, o objetivo, o que a gente tinha resolvido o desafio técnico, a gente é esse soldado aqui, ó. O ActiveGuard é esse soldado, é o cara que está lá tomando pancada nas costas, sangrando, está lá sofrendo. E o cliente está tranquilinho, dormindo, sossegado. Só que a gente tem que mostrar para o cliente, cara, nós estamos sangrando aqui, ó, tá pegando fogo, o bicho está pegando para o nosso lado. E o que a telemetria foi para a gente conseguir mostrar para o cliente tudo isso que está acontecendo aqui.
Então isso era muito importante para a gente, não só mostrar para o cliente, é claro, mas a gente também ter visibilidade em tempo real do que está acontecendo, da gente ver, entrou um ataque diferente, um ataque novo. O que a gente tem que fazer para poder resolver, para aquele ataque não afetar aquele cliente, não afetar os demais clientes, né? Então a telemetria serviu para a gente conseguir trazer visibilidade sobre tudo que estava acontecendo para trás do soldado ali. Então aqui, por exemplo, a gente tem... essa é um dos dashboards que a gente desenvolveu, que a gente estava lá na fase do piloto de pensar assim, como que a gente ia comercializar esse produto. E o que é muito legal é que todos esses gráficos aqui, apesar de eles mostrarem informações muito diferentes, todas elas vêm do mesmo dado, que é os contadores de pacotes, os contadores de bytes que a gente pegou lá dentro do roteador. Então, esse é um negócio que é muito legal, porque quando a gente armazena dentro da telemetria, a gente pode criar várias consultas diferentes para tratar esses dados. Então, ali em cima, por exemplo, eu tenho lá o gráfico do tanto de tráfego sujo que a gente descartou, né? E aí é agregado todo o tráfego sujo que a gente descartou. E a gente vê lá, os ataques hoje são muito rápidos. Você vê que são meros riscos ali na tela, né? Porque os ataques são muito rapidinhos. Então, cada risquinho daquele dali foi um ataque diferente que esse provedor tomou. Quando a gente estava pensando como é que a gente ia comercializar o produto, eu falei assim, vamos pensar como é que a gente vai vender isso, quando a gente vai cobrar. Então, aqueles gráficos lá do lado, a gente falou assim, vamos cobrar janelas de 5 minutos que ele foi impactado e vamos cobrar quando o ataque for acima de 500 MB. Então, nessa métrica, nesse pensamento, esse cara teria tomado 2.145 minutos de ataque durante essa janela aqui. Aí, se a gente considerasse, então, acima de 1 GB, opa, caiu para 1927. Se em vez de a gente considerar janela de 5 minutos, a gente considerasse janelas de 1 minuto. Né? Então, assim, em quantos minutos que ele teve ataque? Em vez de pegar assim, se ele teve um ataque dentro de uma janela de 5 minutos, entrou qualquer ataque dentro lá, entre 17h30 e 17h35, eu contaria como 5 minutos de ataque. Então, a gente começou a tratar aquele dado de várias formas até a gente achar um modelo comercial. Então, foi muito importante isso aqui, para a gente achar qual que era o modelo que a gente ia usar para comercializar esse produto. Esse gráfico aqui, a parte verde, foi o que eu deixei passar, o tráfego limpo que passou para o cliente. E tudo aqui que está para baixo foram os ataques que a gente descartou, que a gente segurou na estrutura da OpenX. Então, todos esses dados aqui, todos esses gráficos, todas as informações foram tiradas dos mesmos dados que a gente coletou lá dentro usando a telemetria. Então, vou falar só um pouquinho sobre como é que funciona a nossa solução. Eu convido todos aqui para participar da apresentação que a gente vai fazer amanhã, que vai ser focado só em DDoS, mas só rapidamente. O que é legal da nossa solução é que ela não depende de detecção para mitigar o ataque, então ela está ativa 100% do tempo. A detecção que a gente tem é para analisar depois, conseguir informar para o cliente o que aconteceu, se a gente analisar caso apareça algum tipo de ataque novo. Né? No dia a dia, ele tem que funcionar sempre, ou seja, não é uma mitigação. Põe na mitigação, põe na mitigação, põe na mitigação. Não, o dia a dia tem que funcionar tudo 100%. Outra coisa bem legal, como a gente não depende de uma caixa externa, então a nossa capacidade de mitigar é exatamente a capacidade do meu backbone. Então hoje em São Paulo, a gente é capaz de mitigar dentro da rede da OpenX 4 terabits de tráfego, que é a capacidade total instalada que a gente tem aqui. Né? A gente faz tudo dentro da nossa rede, então a gente não depende de terceiros, não depende de túneis. Né? A gente criou alguns dashboards para os clientes acompanharem os dados, e isso está atrelado ao nosso link P, que é de altíssima qualidade. Então, para mim, se seu link no dia a dia é muito bom, mas quando eu estou ataque, eu mando para alguém mitigar, aquele alguém que eu vou mitigar, o jogo para de funcionar, o IPTV começa a dar problema, o atacante já teve sucesso. Então, como que a gente vai garantir que o atacante não teve sucesso? Se a gente fizer tudo, que a experiência do usuário vai ser exatamente a mesma do que se não tivesse acontecendo um ataque. Nem tudo são flores. Enfrentamos alguns obstáculos, né? Aquele lá no início que a gente falou lá era phishing. Mas a gente enfrentou um obstáculo muito grande, né? Quando a gente desenvolveu lá em janeiro do ano passado, a gente estava com 6 de Juniper MX204 na nossa rede, né? O nosso POP principal, que é o Equinix SP4, a gente chegou a ter 3 MX204 lá no rack, instalados ao mesmo tempo. E a gente viu que muito melhor do que ficar empilhando mais MX204, a gente poderia comprar uma caixa maior, com mais tráfego, mais capacidade. Porque quando você tem vários roteadores empilhados, acaba que o tráfego entra em um, mas o cliente está no outro, acaba que a sua capacidade vai diminuindo ao longo do tempo. Né? Então, a gente comprou um Juniper MX304. Então, esse é um roteador, essa é a carinha dele, é um roteador de 2 usos, com a capacidade de 4.8 terabits de tráfego, 48 portas de 100. Ele usa o chipset Trio 6, que é o chipset mais novo da Juniper,
e é um equipamento com força bruta. Ele é muito cavalo. Ele tem muito mais CPU do que o Z4, tem muito mais memória, muito mais disco, ele é muito maior. Ele é tudo muito maior do que o 204. Então, aqui um breve histórico de tudo que aconteceu desde o dia que a gente recebeu o MX304 até a gente resolver todos os problemas, os desafios que a gente teve com ele, né? Então, a gente recebeu ele no dia 11/10, véspera do feriado, né? A gente estava lá ansioso, né? Esperando, chegou o cara, vai entregar, corremos lá, pegamos a caixa, abrimos, fizemos um unboxing, tá no nosso YouTube, inclusive, curtam lá, né? No dia 16, foi uma quarta-feira, véspera do feriado. Na segunda-feira, o pessoal de campo tá aqui, cadê o pessoal de campo? Tá aqui. O pessoal de campo já foi lá, instalou ele no rack, né? E aí a gente foi, vamos ativar, vamos virar todo mundo para ele no dia 17. Só que a gente foi ativar, aplicamos a configuração, a telemetria não funcionava. Ops! Acionamos o pessoal do WCTech, tá ali o pessoal, nos apoiaram, o time técnico deles lá é sensacional, nos apoiaram, resolvemos esse problema, mas programamos para virar o tráfego na outra semana. Dia 24, botamos em produção, viramos todo mundo, show de bola, mas eis que surgiu um problema. Um dos contadores que a gente precisava não estava sendo coletado. Aí a gente chegou à conclusão que realmente é algo muito novo. E quando você está avançando muito rapidamente, alguns canos acabam sendo quebrados ali no meio do caminho. E a gente precisa consertar aqueles vazamentos, aquelas coisas lá. Então, a gente viu que não estava coletando algum daqueles contadores, estava meio cego, né? Mas seguimos com aquilo dali. Abrimos um chamado lá com o pessoal da WZTech, o pessoal da Jana, que nos apoiou muito nesse processo. O pessoal da Jana fez um trabalho, acharam o problema e prepararam a correção, né? Que como era uma versão de software que eles tinha um release um pouquinho mais para frente, a gente esperou sair aquela correção. Conseguimos nos virar com aquilo ali, porque como a gente tinha muito roteador na rede e nos 204 estava funcionando perfeitamente, então a gente foi distribuindo o tráfego em outros roteadores e para a maior parte dos casos a gente conseguia ver também pelo flow o que estava acontecendo. A gente ficou assim, não ficamos completamente cegos, né? A gente ficou só com a visão um pouquinho turva, né? A gente conseguiu ir levando. No dia 14 de fevereiro, eles lançaram... Nesse meio do caminho ali, tinham outras versões que já tinham a correção, né? A gente optou por manter dentro da versão que a gente estava rodando na nossa planta, que a gente tenta manter a versão mais unificada, né? E no dia 14 de fevereiro saiu o release. Dia 19, a gente aplicou, realmente resolveu todo o problema, como a Jana já tinha testado em laboratório, a gente tinha mostrado para a gente que estava o problema resolvido. Show de bola, estamos funcionando aí até hoje. Então, queria agradecer o pessoal da Jana, pelo pessoal do WZTech, que o apoio de vocês foi fundamental. Eles se dedicaram a nos apoiar e nos ajudar a resolver esse pequeno problema que a gente encontrou. Quais foram os principais benefícios que a gente alcançou ao usar a telemetria? A gente passou uma visibilidade em tempo real de tudo aquilo que está acontecendo. Eu não tenho o delay do flow, o delay do SNMP, não tenho nada daquilo. A gente sabe em tempo real tudo o que está acontecendo. Então, meu time técnico aqui, quando entra um ataque diferente e tal, a primeira coisa que eles entram é no Grafana, já bate o olho, já sabe mais ou menos, ele já tem um indício de onde que passou pelo filtro. E eles vão lá e já sabem focar onde que eles têm que ir para poder resolver o problema. E ferramentas mais modernas trazem insights mais valiosos, que é aquilo que a gente viu ali. O mesmo dado nos trouxe várias formas da gente enxergar e formatar o nosso produto. Então, não existe solução pronta, né? Isso é tipo você tentar montar um Lego super complexo sem manual de instruções. Foi o que a gente foi fazendo. A gente foi testando cada peça, ver qual que encaixava em qual, até que a gente achou e ficou satisfeito com aquilo dali, e é o que a gente tem usado. Penamos um pouco, mas conseguimos montar esse Lego. E como que você faz a transição do SNMP para o Stream Telemetry? Você não precisa migrar, você não precisa remover o SNMP. Ele é muito utilizado, tem muitos equipamentos que só suportam SNMP, então eles podem coexistir, né? E o Stream Telemetry, o que ele vai servir? Para ampliar o que o mercado tem chamado de observabilidade. O que é observabilidade? É você coletar muitos dados e tentar extrair insights valiosos daqueles dados que você coletou. Então aquilo ali, você vai pegar o que veio do Flow, com o que veio do SNMP, com o que veio do Streaming Telemetry, tudo aquilo e você vai tirar. E sim, foi através exatamente do Flow, do SNMP, que a gente, por exemplo, criou o nosso DDoS, porque a gente começou a enxergar os dados, o que era cada padrão de ataque. E a gente foi e resolveu todo esse problema.
Só que, por exemplo, não existe nada pronto. Mesmo o OpenJTS, que é a ferramenta que foi lançada há pouco, ela não tem uma configuração trivial. Não é um negócio que você vai lá, avança, 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 conclui, aponta para o roteador e está pronto. Requer configuração, é um negócio um pouco mais complicado. Então, quando a gente fala que, por exemplo, não é necessário você abandonar o SNMP, por exemplo, isso aqui é um dashboard que a gente disponibiliza para os nossos clientes. Então, aqui a gente mistura dados de várias coisas. Porque o Grafana tem esse poder. Posso colocar vários data sources dentro dele e ir trabalhando os dados que a gente tem. Então, por exemplo, lá em cima a gente tem coisa que veio do SNMP. Aqui no meio a gente tem coisa que veio da telemetria. Aqui a gente tem coisa que veio pelo Flow, que a gente consulta direto lá na API do Kentik para poder trazer aqueles dados. Então, por exemplo, esse gráfico aqui é muito legal, porque o cliente lá em cima ele escolhe o que ele quer ver aqui. Eu quero ver por ASL de origem, por ASL de destino, por IP, por porta, por protocolo. Então o cara consegue ver aqueles mesmos dados sobre várias óticas diferentes. Reflexões finais. Telemetria é um assunto muito novo, né? Então é algo que está avançando muito rapidamente e é exatamente isso que eu quis trazer para vocês, né? De vocês observarem uma coisa nova, ver se aplica para a rede de vocês, né? E é algo que cada vez mais vai fazer parte do dia a dia dos provedores, né? Ainda não existem ferramentas muito simples para utilizar, mas cada vez mais vão surgir soluções que sejam simples, que a gente consiga usar de uma maneira muito mais fácil. O próprio Kentik, por exemplo, já suporta Stream Telemetry. Você pega lá e configura no seu Jumper, ele vai mandar para eles lá. Já é alguma ferramenta mais visual que você consegue trabalhar aqueles dados. E não é suportado ainda por todos os fabricantes. Por exemplo, o switch que a gente usa na rede, as versões mais novas, já suporta o Stream Telemetry, versão do software. Mas a gente não atualiza todo o nosso parque de uma vez, a gente vai atualizando faseado. Então a gente fica, até a gente atualizar todas as nossas caixas, a gente não tem ainda todas as informações do Stream Telemetry. Para a gente encerrar, né, tem essa frase do Francis Bacon que fala que conhecimento é poder. E é exatamente isso que a gente está vivendo hoje. Quem conhece, quem tem as informações, quem trabalha as informações e dela extrai insights valiosos, é que você é capaz de mudar o mundo, vai moldar o futuro. Então, a informação que a gente precisava já estava lá. O roteador já está passando o tráfego pelo roteador. Então, ao a gente conseguir analisar tudo aquilo que estava ao nosso alcance, a gente criou uma ferramenta revolucionária que resolveu o problema dos ataques DDoS dos nossos clientes. Muito obrigado, pessoal. Tem aqui as nossas redes sociais. E esse QR Code a gente disponibilizou para quem quiser, baixar a apresentação depois. E a gente fez a gravação aqui da apresentação, que depois se quiser receber o vídeo também, é só cadastrar lá. Obrigado.